amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 3 de março, terça-feira da segunda semana da Quaresma. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhe disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem as roupas longas franjas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, terça-feira, da segunda semana da Quaresma. Estamos caminhando rumo à Páscoa. E o Senhor sempre nos orientando, nos direcionando, nos aconselhando, nos falando, mostrando de como nós não devemos nos comportar. Hoje ele fala às multidões e aos discípulos, e consequentemente a nós também. Eles falam sobre os mestres da lei e os fariseus. Os mestres da lei e os fariseus têm a autoridade de interpretar a lei de Moisés. Ou seja, eles entendem perfeitamente a lei. Entendem como deve fazer, mas não fazem como deveriam. Eles fazem tudo em benefício próprio. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Ou seja, eles falam para os outros fazerem, eles mesmos não são dispostos a fazer, porque eles usam somente para si, em benefício próprio, as leis já existentes. E na leitura ainda fala que eles gostam de colocar fardos pesados nos ombros dos outros.
Ou seja, manda que os outros fazem as coisas, mas eles mesmos não estão dispostos a fazer. Isso, queridos e amados irmãos, é um ensinamento bem profundo para a nossa caminhada. Muitas das vezes, inconscientemente, nós também fazemos isso. Queremos que o outro faça, mas nós mesmos não fazemos. Falamos que o outro deve fazer assim ou daquele outro jeito, mas nós, às vezes, não fazemos assim. E na leitura de hoje, no Santo Evangelho, no ensinamento de Jesus, ele nos ensina o correto. No Evangelho, Jesus faz uma forte denúncia: a vivência de uma fé apenas exterior, que não transforma o coração. Essa fé que ela é feita somente para serem vistos, mas que não muda nada no comportamento e no coração das pessoas. O povo deve escutar os ensinamentos do mestre da lei e dos fariseus, mas não deve imitar suas ações, pois eles falam e não praticam. Isso é um ensinamento bem profundo para a nossa caminhada. Esses grupos impõem pesados fardos sobre os outros, mas não os assumem para si. Só querem que os outros façam. O outro deve fazer, mas eu mesmo não preciso fazer. Isso é um cuidado muito grande que nós temos que ter na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Às vezes, querer que o outro faça algo e nós mesmos ficar isento. E isso retrata de várias maneiras. Um exemplo bem prático, e a gente fica observando, e bem fácil para a gente entender. Por exemplo, uma fila. Às vezes, por nós ocupar um lugar na igreja, como por exemplo eu como diácono, ou o padre como por exemplo, ou uma irmã como por exemplo, às vezes em determinados locais, em determinados lugares, as pessoas nos privilegiam. Por exemplo, numa fila para colocar comida, um exemplo bem simples. Às vezes nos coloca à frente. Eu acho muito errado, eu acho muito injusto. Não é porque nós ocupamos um lugar que devem ser privilegiados. Todos têm o mesmo valor. Então não deve ser beneficiado. Isso é menosprezar o outro. É colocar o outro inferior a gente. Isso não pode acontecer. Eu sempre observo isso. Por que eu estou falando? É porque é um exemplo bem prático e que a gente sempre depara com isso. E na leitura de hoje, trata-se de uma religiosidade de aparência, centrada na exterioridade, que não promove conversão interior nem a verdadeira comunhão com Deus. Portanto, queridos e amados irmãos, que essa santa liturgia nos leve a repensar nossa caminhada, corrigir aquilo que às vezes eu estou fazendo, da mesma forma que os mestres da lei e os fariseus faziam, às vezes inconscientemente. Por isso que é importante que nós façamos essa avaliação, façamos essa autocrítica em nossa caminhada. Se percebermos, é importante que retomemos e façamos a nossa conversão. Que o Senhor nos ajude a viver bem uma santa quaresma. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.